Para você que se liga no Informe Difusor, estamos chegando com mais informações, falando do setor de segurança de Guarapuava e também de toda a nossa região. Eu converso com a doutora Maria Nisa, delegada aqui da 14ª, que nos fala em relação a uma situação, cumprimentos de mandados de busca que aconteceu aí na localidade de Banhado Vermelho, zona rural, é claro, do vizinho município do Turvo, doutora. Resultado positivo desse trabalho, né, doutora? Na verdade, existiam 2 mandados de busca e durante os trabalhos para o mandado de busca, a equipe que efetivou encontrou outras situações passíveis de ilicitude. Então, por isso que houve uma grande apreensão de armas e também de moto com chassi adulterado e 2 motosserras, mas no caso das motosserras vai depender da prova da regularidade da propriedade e posse. Agora, são situações que não eram relacionadas entre elas, eram situações diversas. Muito bem. Em relação às armas, aproximadamente 13 armas, né, doutora? Foram encaminhadas para cá, né? Sim, essas armas todas apreendidas. Em alguns casos houve apenas o posse da arma de fogo, permitindo que se arbitrasse fiança. Um detalhe interessante, doutora, que a gente acompanha, principalmente, né, no interior do município, quando a gente se depara com uma situação de uma moto baixada. A moto é baixada e essas motos são utilizadas, né, bastante no interior do município, já que circulam em vias rurais, né? Mas essa moto tem que ter uma documentação da onde veio, a origem da onde foi comprada, né, doutora? Exatamente. Um veículo não é como uma roupa que a pessoa pode comprar e se desfazer ou emprestar. O veículo, o uso do veículo importa outras responsabilidades, porque pilotando uma moto, dirigindo um carro, uma pessoa pode cometer crimes. Então, por isso que o veículo necessariamente precisa ser regular. Da mesma forma, um trator é usado apenas na área rural e ele precisa também ser regular. Essas pessoas, doutora, elas foram encaminhadas para cá, alguma permanece ainda fechada na 14ª, porque teve alguns que foram liberados, né? Foi estipulado o valor de fiança, elas vão responder, é claro, em liberdade. Sim, os que estão presos, né, são os que cometeram crimes apenados com reclusão, que no caso foi o porte da arma de fogo. Andar na rua com a arma. Então, essas pessoas, mediante auxílio de advogados, estão buscando a liberdade provisória. Em alguns casos, a posse, né, doutor? Em alguns casos a posse, mas acontece que a posse, ela permite a fiança, né? Porque o crime é penado com detenção. Agora, no caso do porte, não. O crime é penado com reclusão, então a decisão da liberação dessa pessoa é somente judicial. Muito bem. Além disso, doutor, que chamou atenção, é claro, no seu plantão das últimas horas, tinha uma situação de tráfico, né? O Grupo Samurai, mais uma vez, trazendo 2 jovens para cá também, com 21 pedras de crack, doutora. O Grupo Samurai atua especificamente nesse tipo de ilícito. Eles fazem toda uma análise das denúncias que recebem e fazem um acompanhamento das pessoas noticiadas, denunciadas. E isso é um exemplo, né, da competência da equipe, né? E outro detalhe interessante que, graças, mais uma vez, terminou com essas 2 traficantes aqui atrás das grades, graças à comunidade, já que eram denúncias anônimas, né, doutora? Exatamente. No caso de tráfico de drogas, existe um veículo para denúncia anônima e é evidente que nem muitas vezes as denúncias podem não ser ter todos os detalhes importantes para a verificação do ilícito. É por isso que a equipe do Grupo Samurai faz toda a análise, faz uma campana, eles trabalham em cima do caso, de cada denúncia recebida. Por isso é importante que a comunidade sempre participe. E é claro, né, doutora, para finalizar, infelizmente tivemos mais um cidadão que estava conduzindo um ônibus, né, estava embriagado, foi constatado, feito o teste, o jovem que estava conduzindo a bicicleta está em casa hospitalar ainda, e esse cidadão, ele foi encaminhado aqui para a 14ª, foi estipulado pela senhora também um valor de fiança, ele não pagou, permanece fechado, né, doutora? Exato. A situação de embriaguez ao volante, ainda que pareça não ser tão grave, assim, socialmente falando, culturalmente falando, ela é muito grave. Porque se for analisar a força que um indivíduo sozinho tem conduzindo um veículo, ele se transforma
Homicídio em potencial. É verdade que é considerado crime culposo se acontecer uma lesão corporal ou mesmo um homicídio, mas esse agravamento do estado de embriaguez pode ser considerado judicialmente e ninguém pode ficar livre de considerar que houvesse um dolo eventual. Então, quer dizer, é importante entender, a sociedade entender que pode até consumir a sua bebida, mas precisa ter consciência de não conduzir veículo nessa situação. E, infelizmente, aqui em Guarapuava, os casos de embriaguez ao volante são muito comuns, muito. E eu os considero muito graves. Muito bem. Doutora, obrigado pela sua participação e o seu plantão vai até a próxima segunda-feira. Exato. Então tá jóia. Obrigado pelas informações. Conversei com a doutora Maria Nisa, delegada de polícia aqui da 14ª Subdivisão Policial, nos trazendo informações de situações das últimas horas. As imagens são de Benedito Portela, eu, Alcione Ribas, para você que acompanha nesse momento o Informe Difusora.